Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Olá, internauta, você está acompanhando o videocast O Poder do Voto. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o deputado estadual Anderson Pereira. Ele é candidato a deputado federal pelo Republicanos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos os internautas, as pessoas que estão me acompanhando também aqui pela minha rede social, ao vivo, onde a gente vai aqui falar um pouco da política, desse momento que nosso país vai viver, o nosso estado, e as eleições que estão se aproximando. Faltam 4 dias, e o que mais me preocupa é que tem muita gente indecisa, né? E quando você fica indeciso para decidir de última hora, você pode cometer um erro muito grave. Então é importante que as pessoas aproveitem esses 4 dias para pesquisar os candidatos, ver os nomes, pesquisar o trabalho, ver o que esse candidato tem feito para melhorar esse estado, melhorar os nossos municípios, a nossa capital. Então é muito importante pesquisar e votar consciente do que está fazendo. E é exatamente essa proposta do videocast O Poder do Voto, uma ferramenta criada pelos jornais Rondônia Agora, Tudo Rondônia, TV do Povo e também de vários parceiros do interior do estado. É para você, eleitor, tomar a decisão correta, verificar os candidatos, quais suas propostas, o que estão propondo para os próximos 4 anos. Se votar errado, serão 4 anos aí de prejuízo para você, eleitor. Bom, como esse programa está sendo gravado, você pode enviar sua pergunta diretamente para o deputado, o candidato a deputado Anderson Pereira, que ele vai responder para você ou sua assessoria. É o 9955-1011. 999-55-1011. Bem facinho. Manda um WhatsApp, que é a assessoria dele ou o próprio parlamentar. Claro que ele deve estar numa corrida gigante aí. A eleição está batendo as portas. Vai responder na medida do possível. Deputado, aliás, chamo de deputado porque você já está no 2º mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Tinha uma reeleição tranquila, certamente, em qualquer partido, pelo trabalho que o senhor fez, consolidou-se, junto principalmente à categoria dos policiais penais. Mas por que Câmara Federal? Então, Gerson, estou na Assembleia no 2º mandato, sendo que o primeiro mandato foi somente 2 anos de mandato, quando eu substituí a nossa saudosa Lúcia Tereza, lá de Espigão do Oeste. A decisão hoje, depois de quase 6 anos na Assembleia, de sair candidato a federal, talvez com uma reeleição estadual quase garantida, vamos dizer assim, se dá pelo sentimento, a vontade de fazer mais por Rondônia, fazer mais pelo Brasil, né? E o volume de recursos que o deputado federal tem. Um deputado federal hoje, é bom a população ter esse conhecimento, ele pode direcionar para o estado de Rondônia, para os municípios, para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só de emenda individual, quase 18 milhões, mais a emenda de bancada. A gente consegue discutir projetos em Brasília, que muitas vezes eu tentei, na Assembleia Legislativa, levantar algumas bandeiras que envolviam um debate maior, que era no Congresso Nacional, e não consegui, porque não tinha a competência de legislar, ou envolvia uma competência da União ou do próprio Congresso Nacional. Então isso me gerou um sentimento, uma vontade de sair candidato a deputado federal para que eu pudesse emplacar as minhas ideias que eu já defendo na Assembleia Legislativa, com mais força, com mais vez, sempre com a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu assumi o mandato, no dia 10 de janeiro de 2017, eu pensei, eu tenho uma oportunidade de fazer a diferença na política, assim como eu fiz no sindicato, que fiquei 7 anos na vida dos policiais penais e agentes de segurança socioeducativo, servidores da secretaria de uma forma geral, a qual eu sou efetivo há 18 anos. E eu fiz a diferença na vida deles, eles me reconheceram e me deram em 2014 9.015 votos. Fui votado nos 51 municípios de Rondônia. Quando eu assumi o mandato, eu adotei algumas formas de desenvolver a política diferente de muita gente, né? Porque eu era uma pessoa como muitos cidadãos que
só votava e depois não acompanhava, não gostava, né? Eu não gostava o quê? Às vezes de tentar ter acesso ao político, porque pensa num povo difícil, quando está eleito, quando está na cadeira, é da população, é do cidadão conseguir falar. É difícil, muito difícil. Então, quando eu assumi, eu falei, vou fazer diferente. Eu vou ser um político, um deputado participativo, fazer um mandato próximo da população, buscando resolver os problemas independente da esfera, se for municipal, federal, a gente correr atrás para resolver. E isso agregou muito na minha vida política, porque em 2018, mesmo desacreditado, e alguns brincavam, falavam, não, esse deputado de meio mandato, isso aí não tira 5 mil votos. E o povo de Rondônia me honrou com o trabalho que a gente fez em menos de 2 anos. Eu tirei 11.429 votos e fui votado nos 52 municípios de Rondônia. Cabixi, que eu não tinha tirado nenhum voto, a quase 900 quilômetros de Porto Velho, eu fui lá e consegui tirar 30 votos. Né? Então, assim, foi um feito na minha vida, porque um menino que entrou na política sem um sobrenome político, sem um padrinho forte, sem ninguém por trás ali para estar levando a campanha. A única coisa que eu tinha prestado era um serviço para uma categoria considerada uma das menores do serviço público estadual, que é os agentes penitenciários, que hoje é a nossa Polícia Penal, que tem feito um grande trabalho em prol da sociedade. Então, como é que uma pessoa desconhecida, sem esse poder econômico para fazer campanha, consegue tirar uma votação tão expressiva? Então, eu acredito muito na força do trabalho na política. E os políticos, eles de uma forma geral, eles precisam entender isso. Eles precisam entender que o cidadão, ele vai lá votar, mas ele quer um político que ele tenha acesso. Ele quer um político que, eleito, quando precisar, acionar ele para ir lá no bairro, para ir onde for, ir no hospital fazer uma fiscalização, ir numa escola se colocar à disposição para ajudar, para colocar recursos, sentar com o prefeito da capital e os prefeitos dos municípios e colocar o mandato à disposição. É isso que a população quer de nós. Né? O que acontece na maioria das vezes, a regra é o cara ganhar o mandato e desaparecer. E o deputado Anderson tem feito diferente. E é por isso que nos encorajou de encarar um projeto tão grandioso que é ser deputado federal, com 2 anos de mandato, 6 anos de mandato, um mandato e meio cumprido pelo estado de Rondônia e com o sentimento do dever de ter realizado muitas coisas. Só na educação eu atendi, com as emendas que o deputado estadual tem, mais de 50 escolas no estado de Rondônia a gente conseguiu atender. Conseguimos atender a saúde, porque quando eu vou no hospital fiscalizar, eu vou também identificar o que está acontecendo e o que eu posso contribuir para ajudar com aquela demanda. E no HB, por exemplo, o Hospital de Base, eu coloquei recursos que ativou 2 centros cirúrgicos para acelerar as cirurgias eletivas no nosso estado, que estavam paradas. Teve o processo todo da pandemia, acumulou muito, então nós fomos lá e colocamos recursos. Esse ano assinei mais recursos de emendas para ajudar o João Paulo, ajudar o Hospital Regional de Cacoal, ajudar o Hospital de Base, para que a gente possa dar uma saúde de qualidade e mais célere para a nossa sociedade. Porque quantas pessoas não sofrem aguardando numa fila de regulação, parece que não anda para fazer uma cirurgia, às vezes com uma coisa simples. Né? Então essa é a nossa missão. Essa é a missão que nós políticos temos que ter a consciência de trabalhar na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu cheguei na política, por quê? Porque eu fiz a diferença na vida de alguém. Permaneci nela e tive 11.429 votos no estado de Rondônia, porque alguém reconheceu. Essas 11.429 pessoas reconheceram que o deputado Anderson era importante continuar esse trabalho. E agora a gente busca essa posição no Congresso Nacional, porque a gente sente a vontade de fazer mais. Eu estou saindo de uma zona de conforto, de encarar uma reeleição de estadual para encarar algo que é desafiador na vida de um político, um projeto muito maior. Porque eu quero mais realização, para me dar mais efetividade no meu trabalho e nos resultados que eu quero para a nossa população rondoniense. Por isso que eu venho aqui nesse podcast, posso falar assim, o podcast, né? Os meus amigos que estão ali nos acompanhando pela nossa rede social,
pedir de vocês o voto no dia 2 de outubro, votar 10/11 e me colocar no Congresso Nacional para ser a voz de vocês todos, a voz de Rondônia, lá dentro do Congresso Nacional, para lutar pelo que é justo, para lutar pelo que é certo, para lutar por um Estado melhor, um Estado produtivo, um Estado que vá gerar mais emprego e crescer muito mais, sempre pensando num futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Deputado, candidato e deputado, nessas suas andanças aí na campanha e também como parlamentar, o senhor deve ter identificado alguns problemas, principalmente na nossa cadeia produtiva. Grande parte dos nossos produtores não é dono da terra, eles têm meramente um contrato de compra e venda ou uma cadeia possessória, né, comprovando que eles estão ali há 10, 20, 30 anos, mas não tem condição de buscar um crédito, não tem a segurança jurídica de que aquela terra vai ser herdada pelos filhos e pelos netos. E os políticos sempre falam o mesmo discurso. Não, vamos buscar a regularização fundiária. Lá em Brasília, qual é a proposta do deputado Anderson, efetivamente, para ajudar nossos produtores em relação à regularização fundiária? Então, Gerson, até não só os pontos que você colocou, mas a insegurança jurídica até de alguém chegar lá uma hora e falar essa terra é minha. Ou então invadir, como tem acontecido em Rondônia. Né? Então, a minha proposta para a nossa agricultura familiar e agricultura de grande escala, que está chegando com tudo em Rondônia, que está sustentando a nossa economia, 2 anos de pandemia, com o lockdown que ocorreu, a nossa economia subiu, o nosso PIB cresceu. Por quê? Porque a gente tem um setor produtivo trabalhando, que não parou na pandemia, sustentando todo o estado de Rondônia. Então, a minha dívida como cidadão, como político, para o estado de Rondônia, é cobrar da União a regularização devida para nós. Se eu for falar que eu vou criar leis para isso acontecer, eu estou mentindo, porque a lei já existe. Já existe a lei de regularização fundiária, já existem decretos regulamentando essa lei. O que está faltando é a gente ter um INCRA mais efetivo, um INCRA que vá trabalhar. Claro que as condições que o INCRA oferece ali para o trabalhador que está no dia a dia lá dentro é as piores possíveis. O INCRA não é informatizado. Há anos o INCRA não renova seus quadros. Não, o concurso nem se fala. A grande maioria dos servidores ali estão fim de carreira, estão aposentando. A estrutura é muito ruim, eles ainda estão lá há 30 anos atrás, né, computadores antigos, ainda estão muito no papel, não é sistematizado o trabalho deles. A gente precisa, primeiro, antes de cobrar do INCRA, dizer que o INCRA não está fazendo nada, ou dizer que existe uma inércia para resolver as nossas questões de regularização fundiária, primeiro a gente tem que cobrar do governo federal as condições para o INCRA. Entendeu? E o que não dá para eles fazer, a gente buscar meios para fazer. Não tem recurso para fazer gel, a gente busca os recursos em Brasília para fazer gel. Mas o meu compromisso com esse setor, que eu já tenho me posicionado quanto isso, é trabalhar em Brasília para que a gente resolva isso. Cobrando, principalmente, porque a competência do deputado federal é cobrar, é sentar com o governo federal, é sentar com o INCRA e ver o que precisa ser ajeitado para as coisas andar. Porque não dá para o trabalhador, o produtor rural, o nosso trabalhador rural, que põe um alimento na nossa mesa, de quem vive aqui na cidade, trabalhar só com o suor do rosto, que é o que está acontecendo. Eles estão trabalhando com o suor do rosto. E eu quero trabalhar para que a gente resolva a regularização fundiária e eles consigam trabalhar com financiamento. Nós temos financiamento no BASA, financiamento rural aí com carência de 3 anos para pagar, juro muito baixo, mas para isso eles precisam ter o documento, precisam ter a segurança jurídica. Além do que, nós vamos resolver as questões de conflitos agrários em Rondônia. Por que se dá o conflito agrário? Porque existe alguma lacuna, alguma falha no processo para aquela pessoa que está ali. O cara tem uma grande fazenda. Alguma coisa tem ali, porque não é à toa que vai alguém lá invadir. Se alguém vai invadir, é porque ele vê que existe uma expectativa jurídica dele ganhar. Porque se o cidadão tem o título da sua área, eu tenho certeza que ninguém vai lá e tentar invadir. Porque se tentar invadir, vai ter a reintegração e ele vai ser retirado de lá. Então, geralmente, alguma falha que ocorre no processo está fomentando as invasões, está acontecendo um conflito agrário, mortes no campo, morte de policiais, que isso é muito triste para o estado de Rondônia, para o nosso cenário. Agora, a União tem que assumir suas responsabilidades. E não tem assumido. E eu não vejo
atualmente a nossa bancada cobrando essa pauta. E eu quero ir para lá para trabalhar isso, para cobrar, para fazer o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer desde as minhas origens na política. Chamar a responsabilidade do gestor para que resolva. E as condições que ele precisar, que ele colocar para que a gente possa resolver, a gente buscar, junto à bancada federal, todos unidos em prol dessa pauta da regularização fundiária, que é uma dívida que a União Brasileira tem com o estado de Rondônia. Eu vi o INCRA entregando títulos aí ao redor do Brasil, em tudo quanto é lugar. E Rondônia foi bem a menos do que a gente precisa para resolver a questão agrária. Nós temos bairros em Porto Velho, bairros, área urbana, que o bairro lá, a área do INCRA, do INCRA não, da União, e a União até agora não passou para a prefeitura fazer as regularizações devidas. Então, assim, eu acho que está faltando uma cobrança mais efetiva. A gente precisa melhorar o quadro do INCRA com concurso, colocando pessoas novas, sistematizando para sair do papel, porque lá eles ainda estão só no papel, com processos antigos parados, não tem as condições devidas. O prédio do INCRA ali, quase 30 anos aquele prédio, se não tiver mais, a estrutura muito precária. Então tudo isso a gente tem que ver. E é a nossa competência e é o que eu quero fazer, cobrar. Por isso que eu peço o seu voto, o seu apoio. Me dê a chance de trabalhar por vocês em Brasília. Você, internauta, que quer interagir com o deputado, manda uma pergunta pelo WhatsApp dele, é o 999-55-1011. Manda um WhatsApp que ele vai responder, ou a sua assessoria, né, conforme a disponibilidade de tempo, para responder as perguntas que o internauta mandar. Deputado, hoje nós temos no Congresso Nacional algumas pautas, né, que são emergentes. Aliás, tudo é emergente nesse país, mas a questão da reforma tributária é muito necessária, tem que ser uma coisa mais célere. Qual o seu posicionamento? Então, Jéssica, eu acredito que a reforma tributária ela deveria ter sido a primeira reforma a ser aprovada no Brasil, porque pautaram outras reformas que, para mim, todas foram meias reformas, todas foram mexidas. Inclusive, eu fui relator da reforma da Previdência aqui em Rondônia e ela também foi mexida. Por que ela foi mexida? Para proteger direitos de alguns da sociedade. E isso eu sou contra. Eu acho que se é para fazer uma reforma, tem que ser feito para todos. Todos têm que ajudar a pagar a conta. Se existe algum tipo de furo, algo que foi mal gerido lá atrás, mal administrado ou até desviado, porque aconteceu no Brasil, a gente precisa pagar a conta junto, não só uma parte da sociedade. A reforma tributária, eu tenho falado muito desse tema, e eu vejo que a reforma ela vai dar um upgrade no Brasil. Um upgrade no sentido de que os investidores lá de fora, eles aguardaram a aprovação dessa reforma e ela não passou. Ela ficou em discurso, está parada no Congresso Nacional. O setor econômico do Brasil aguardou. E alguém pode pensar, mas, deputado, o que traz essa reforma de bom para a sociedade? A reforma tributária, além dela criar o imposto único, existem produtos do nosso dia a dia, de quem é assalariado, que vai lá no mercado fazer seu rancho, que pode baixar até 40%, de 40%, 20%, 10% o valor do produto. Porque a gente paga um produto, por exemplo, esse copo, quando você vai comprar, o imposto está embutido nele. A ideia da reforma é tirar esse imposto dele e quando você for pagar, você pagar o imposto no momento, ele vai ser embutido no momento da compra. Então ele não vai estar ali dentro do produto. Hoje a gente não sabe o que a gente paga quando a gente vai no mercado fazer compra. Para você descobrir, você tem que pegar cada item do produto que você compra e ver o percentual de imposto que tem naquele produto. E tem produtos aí que passa de 40% de imposto. Então, assim, a gente vive num país que a carga tributária está sufocando a quem empreende no Brasil. E eu admiro quem empreende no Brasil. Quem monta um negócio, quem começa uma pequena empresa, começa um MEI, e ali ele vai crescendo, com todo o sufoco de imposto do fisco do nosso país. Tem muita gente que empreende e tem coragem de empreender. Porque só para você ter uma pessoa contratada aqui na sua empresa, só de imposto você paga quase 2 pessoas de tributo. E você poderia ter muito mais colaboradores na empresa se você tivesse uma carga tributária muito menor. Então, a reforma tributária é geração de emprego.
A reforma tributária é crescimento das empresas que já estão aqui no Brasil, que já estão no nosso estado, que está aqui na nossa capital. A reforma tributária, ela vai trazer mais investimento para o país, ela vai melhorar o nosso PIB, vai fazer desenvolver mais, vai tirar a população que está no sufoco, com o salário sendo corroído pela inflação. Por que que essa reforma ela não foi pautada antes? Por que que até agora ela não foi aprovada? É o meu compromisso com a nossa nação, com o nosso estado. Aprovar a reforma tributária, colocar ela em debate, discutir e trabalhar para que ela seja aprovada e se torne realidade. E o que tiver lá dentro da reforma que possa trazer prejuízos para qualquer cidadão, nós vamos trabalhar para fazer justiça social, porque é o meu foco como deputado estadual, foi o meu foco e vai continuar sendo o meu foco como deputado federal. A gente sempre busca o que é justo, a gente sempre busca o que é legal, o que é constitucional. E o que foge disso, a gente vai para cima, a gente bate contrário mesmo, como eu fiz na Assembleia Legislativa. Muita gente até pergunta de mim, Jéssica, mas qual é a tua posição? É de oposição, é de situação? Eu sempre falo, a minha posição é de população. O que a população precisa de mim? Vou estar do lado, vou estar ajudando, vou estar somando. Se for para prejudicar, eu sou o primeiro a me levantar contra, porque eu não quero ser um político taxado como políticos que vota contra a baixa de imposto, vota favorável ao aumento de imposto, vota contra a população de forma covarde. Quem me colocou lá foi a população. E eu jamais darei um voto contra o povo, atrapalhando a população, taxando mais a população. Pelo contrário, o que eu puder fazer para ajudar o nosso estado a melhorar, a gente ter um país mais justo, nós vamos fazer como deputado federal. Deputado, nesses 6 anos de mandato, o senhor tem ideia de quanto de emenda que o senhor colocou nos municípios, nos setores de saúde, educação? Nós colocamos, cada deputado estadual tem por ano, é bom a sociedade saber disso, 4,5 milhões mais ou menos de emendas individual. Nós temos a obrigação... Aquelas impositivas. Impositivas, não é aquela que a gente consegue às vezes na fonte 100, com o governador, mas só das emendas impositivas, que não é aquela que você pega carona às vezes. Tem político que faz isso, o governador vai mandar algo para o município, ele pega a carona e fala que ele que levou. É o que mais acontece. Mas só das emendas individuais, que são 4 milhões, com a obrigação de 50% para a saúde, você multiplica aí por 6 anos de mandato, destinando recursos, vai dar aí, faz uma matemática simples aí para nós. 24 milhões. 24 milhões. 24 milhões. Claro que a gente conseguiu as emendas de fonte 100, que de todo jeito você acaba indicando e levando para dentro do município. Nisso, investindo dentro da saúde, da segurança pública. A maior emenda da segurança pública que eu coloquei foi no sistema prisional, porque nós tínhamos um sistema inseguro, que não conseguia, a Polícia Penal não conseguia fazer o trabalho dela efetivamente como deve fazer. E nós colocamos uma emenda lá, porque comprou armamentos de qualidade, comprou fuzil, comprou TS-9, a arma de qualidade para fazer a segurança prisional e a segurança pessoal de cada policial. Coloquei outras emendas na segurança para melhorar a qualidade ainda mais da prestação do serviço dos nossos policiais. Né? E até falando de segurança pública, que é um tema que está em evidência no estado de Rondônia, na minha concepção, falta algumas mudanças nas leis, inclusive federal, Código Penal, maioridade penal, tudo isso precisa ser rediscutido no Brasil, porque nós estamos perdendo o controle. Rondônia não perdeu o controle porque a gente tem uma polícia muito boa, uma polícia honesta, uma polícia séria, uma polícia que trabalha colocando em risco a sua própria vida. E quando eu falo dessas polícias, eu estou falando aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, dos agentes de segurança socioeducativo, que também combate o crime nas unidades de menores, porque existem muitos menores envolvidos com facção criminosa. E esses homens têm colocado sua vida em risco, mesmo com salário baixo, às vezes não tem as condições devidas para combater o crime, mas a gente precisa rever as leis. E a gente precisa colocar gestores que têm coragem de peitar o sistema, de ir para cima e tentar proteger a sociedade de uma forma melhor. E quando tem um gestor comprometido, e não é só na segurança pública, quando ele é comprometido com o que ele faz, com a missão que ele tem para cumprir em prol da sociedade, ele faz a diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente precisa, não só na segurança pública. A gente precisa disso na saúde, a gente precisa disso na educação, de gestores sérios, de pessoas comprometidas, que vão para lá
para fazer diferença, administrar o que é nosso, o que sai dos nossos tributos, que é o dinheiro público. E o dinheiro público é o que faz a diferença no serviço público, mas precisa ter pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que vão trabalhar com aquele dinheiro de uma forma que será aplicado para resolver a demanda que a sociedade está precisando. Então, as minhas emendas elas foram distribuídas, bem distribuídas, esse valor montante que nós tivemos, colocamos recursos na agricultura para ajudar a agricultura familiar, né, comprar implementos agrícolas, fomentando ainda mais, agregando valor ao produto do homem do campo. Né? Nós colocamos recursos na educação, como eu falei. Em Porto Velho foram 38 escolas, no estado de Rondônia mais de 50 escolas, climatização, reformas de escola, construção de sala de aula, refeitórios, colocamos também para laboratórios de informática, então melhorando o ambiente. Né? Eu que venho da educação pública, desde o meu primário ao ensino médio aqui em Porto Velho, que eu concluí meu ensino médio, foi na escola pública. Então eu tenho uma gratidão eterna com a escola pública que um dia me deu o que ninguém me tira, conhecimento. Conhecimento é meu, é nosso. Quando a gente adquire estudando, que foi o meu caso na escola pública, é uma gratidão que a gente tem, que não tem como retribuir. E a minha forma de retribuir o que a educação me deu é como político hoje, como deputado que eu estou, e se Deus quiser futuramente como deputado federal, é poder fazer mais. Né? E o meu maior sonho é resgatar o que a gente tinha ainda na minha época que eu estudava. Você perguntava na sala, quem é que quer ser professor? Quase todo mundo da sala levantava a mão, porque achava linda a profissão. Hoje você pergunta, ninguém quer ser mais professor. Você pergunta, um quer ser médico, outro quer ser juiz, outro quer ser advogado, outro quer ser engenheiro, outro quer ser piloto. Você não ouve mais dizer assim, meu sonho é ser professor. Sabe por quê? Porque a classe está desvalorizada. Um educador ganhar menos de R$2.000 no Brasil é uma vergonha. Que país é esse que não reconhece a educação? E para reconhecer a educação não é só estrutura, não. É reconhecer o profissional que está ali no dia a dia, o técnico educacional, o professor, aquele que está ali cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que estão educando para o futuro. Esse é um desafio também que eu tenho na política, na minha vida, da gente colocar essa pauta em primeiro lugar e convencer os governantes que a educação tem que ser vista em primeiro lugar, porque ela vai refletir na segurança pública, ela vai refletir em todos os segmentos da sociedade. Educação, ela tem que ser o primeiro alicerce da política de qualquer governo, seja federal ou seja estadual. Deputado, quero agradecer a sua participação no videocast O Poder do Voto, esclarecedora, as suas opiniões, os assuntos, né, que permeiam aí a sua vida pública. Gostaria agora que o senhor olhasse ali para aquela câmera, fizesse suas considerações finais e dissesse ao eleitor por que votar no Anderson Pereira no dia 2 de outubro. Já passou os 40 minutos. Já é rápido. Gente, primeiramente eu quero aqui agradecer. Faltam 4 dias para as eleições e eu rodei esse estado aí, os 4 cantos dele, fui praticamente em todos os municípios de Rondônia. Acho que a gratidão ela tem que estar em primeiro lugar na vida da gente. E eu quero agradecer a todos vocês que me receberam nas suas casas, nas suas empresas, no trabalho de vocês, na rede social, que às vezes a gente está ali mandando uma mensagem. Obrigado, de coração, a todo o carinho que eu recebi das pessoas durante essa campanha. Eu quero aqui pedir, mais uma vez, o voto, o apoio de vocês, para que eu possa chegar no Congresso Nacional. Peço de vocês no dia 2 de outubro, agora no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, até as 16 horas, que encerra o processo de votação, que vocês vão lá e digite Anderson Pereira 1011 para deputado federal, convença os amigos de vocês que estão na dúvida, que não decidiram quem votar, ou que vai votar em branco, ou que está desacreditado com a política. Pesquise o meu trabalho, veja a minha história, entre na minha rede social, Instagram, Facebook, no meu site, no meu gabinete online, na plataforma WhatsApp, onde você vai poder conhecer mais quem é Anderson Pereira, conhecer um pouco mais das minhas propostas. O que eu coloquei aqui é um resumo do que eu quero fazer, mas tem muita coisa aí que eu já luto, que eu já trabalho lá dentro da Assembleia Legislativa e agora eu quero ir para o Congresso Nacional para fazer muito mais. Eu quero ser a sua voz, eu quero ser a sua vez, eu quero continuar fazendo o que eu sei fazer, trabalhar para fazer a diferença na vida de vocês e melhorar ainda mais esse Estado, trabalhar para a gente ter
qualidade de vida onde a gente mora, principalmente aqui na nossa capital, somando com o prefeito nas ações que ele precisa de um deputado federal para somar em Brasília. Então, gente, no dia 2 de outubro, 10h11, Anderson Pereira para deputado federal. Tamo junto e rumo à vitória, se Deus quiser. Obrigado, candidato. E você, internauta, quiser mandar pergunta para o deputado, o candidato, pode mandar um WhatsApp 999551011. Manda lá que ele vai responder. Obrigado pela audiência. Voltaremos em breve. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Para que o eleitor continue recebendo informações confiáveis e possa conhecer melhor quem pretende votar, foi construído um estúdio moderno, onde serão realizadas entrevistas com candidatos e candidatas para debater os mais importantes temas que afetam a vida da população e transformam a sociedade. Lembre-se, em 2 de outubro, mais de 1.230.000 rondonienses irão às urnas para escolher um dos candidatos à presidência da República, um governador, um senador, 8 deputados federais e 24 estaduais. Participe ao vivo, enviando suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp. Conheça os futuros governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.